Sentado mesmo, irmãos, abram suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 ao 10. Certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nesta noite, amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, o verso 1 ao 10. Eu vou ler e os irmãos nos acompanhem. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Feche os teus olhos mais uma vez e façamos uma breve oração. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós exaltamos o teu santo nome nesta noite, porque o Senhor é bom e porque é grande a tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor tem falado até aqui, meu Pai, através de louvores, ó Pai, de palavras. E nós cremos que o Senhor vai continuar falando, meu Deus. Que os céus permaneçam abertos, meu Deus, e o Senhor possa, meu Pai, manifestar o seu poder sobre nós. Que abram-se as portas do céu, as janelas, as comportas. O céu se abra nesta noite, meu Deus. E nós possamos sair daqui, meu Pai, fartos, saciados pela tua palavra, porque ela é lâmpada para meus pés, porque é luz para o meu caminho. E assim nós te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações mais uma vez. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus possa estar nos abençoando nesta noite de forma grandiosa e poderosa. Nós gostaríamos desta noite de trazer uma palavra aos nossos corações, a cada coração, uma palavra evangélica e transformadora, que é a palavra de Deus. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé. E os 4 evangelhos, irmãos, eles apresentam não uma biografia, mas sim uma pessoa pela qual conhecemos Jesus. Nos 4 evangelhos relatam que Jesus esteve entre nós. E é interessante, irmãos, que Jesus, que esteve entre nós lemos aqui nesta noite, ele desceu dos céus, irmãos, e assim como também está em Filipenses, que ele desenfeitou a sua glória para habitar entre nós. E neste processo, segundo os 4 evangelhos, ele cumpriu toda a lei, para que a graça superabundasse em nós. Sem o cumprimento total da lei, os nossos pecados não seriam apagados. Haja vista que na lei antiga, no tempo da lei, quando se matava um animal em sacrifício pelo pecado do homem, o pecado era apenas encoberto. Mas vindo Jesus e cumprindo toda a lei, sendo ele perfeito,
ele abriu-nos, irmãos, abriu-nos um caminho para o céu. E o pecado do homem já não era mais somente encoberto, mas sim apagado. Jesus cumpriu toda a lei para que a graça superabundasse em mim e em você. No Sermão da Montanha, Evangelho segundo Mateus, o capítulo 5, é chamado de Sermão da Montanha, nós encontramos Jesus falando sobre como acontecia no tempo da lei. Eu falei que outro dia que no tempo da lei tudo era condicional. Para que eu pudesse ser abençoado, para que eu obtivesse aquela bênção, havia condições, irmãos, para isso. Vindo Jesus e trazendo a graça, já não há mais condição para que nós entremos diante do Pai, se nós estivermos com Ele. E é interessante, irmãos, que quando no tempo da lei, para se tudo havia uma condição, e quando de repente alguém pecasse, alguém errasse, a pena era dura. Havia penas que era até de morte, ou crime de morte. E vindo Jesus, ele transformou, ele mudou a nossa história. Nenhuma outra figura política, social, religiosa foi tão emblemático, irmãos, e teve tanto peso em uma sociedade como Jesus. Jesus superou tudo, irmãos, todas as nossas e as expectativas do povo passado. Em todo mundo se fala de Jesus, algum feito de Cristo é falado no mundo. E segundo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus, na sua estadia, ele exerceu 3 ofícios importantes. Nós conhecemos ele: profeta, sacerdote e também rei. Quando no seu ofício de profeta, ele repreendeu e apelou o povo. Ele repreendeu e fez um apelo. Porque no ofício de profeta era necessário que houvesse a repreensão. Toda vez que um profeta aparecia, é porque a nação, o povo estava indo para um lugar tortuoso. E o profeta então anunciava a mensagem de Deus. Ele era a voz de Deus e anunciava a Deus. Toda vez que o povo extraviasse ou estava extraviando, o profeta anunciava, para que se houvesse uma conversão, uma mudança de postura. E toda vez que assim era feito para o povo, se o povo não houvesse aquela repreensão e apelo, aquele profeta mudava, deixava de ser alguém que apelava pelo povo, alguém que repreendia o povo para anunciar coisas futuras. Quando o povo não ouvia a mensagem do profeta, o profeta mudava a mensagem. A mensagem já não era mais de repreensão ou um apelo para que se voltassem ao estado original. Não, a mensagem agora era de coisas futuras, das consequências que o povo sofreria no futuro. Jesus, no primeiro, anunciou também isto. Chamou o povo à mudança, chamou o povo a voltar atrás, a convergir. E o povo não aceitando, muitos não aceitando, o capítulo 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus, que traça o que ia acontecer no futuro. E não era coisa boa, irmãos. Então Jesus trouxe boas novas, anunciando para que o povo voltasse, mudasse o seu quadro. E quando não foi feito, ele então anunciou coisas futuras. Porque esta era a função de um profeta. O profeta que falava em nome de Deus ou era a voz de Deus? Jesus era o próprio Deus anunciando. E ainda assim muitos não deram ouvido à sua palavra. Mas Jesus exerceu com clareza e com eficácia o seu ofício de profeta. Ele foi profeta. E como sacerdote também, irmãos, ele atuou de forma tremenda.
Porque no tempo passado, um sacerdote, ele era o grande responsável de ligar o homem até Deus. Enquanto o profeta, ele trazia do alto a mensagem, o sacerdote era incumbido de trazer do povo para Deus, irmãos. O sacerdote era incumbido de trazer o sacrifício do homem e levar até Deus. Jesus também fez isso, irmãos. Quando esteve aqui presente, ele trouxe muitas das coisas do homem e levou até Deus. E foi mais além, irmãos, porque o sacerdote no passado, ele somente matava o animal, colocava por certo a carne no fogo, e dependendo do sacrifício, ele pegava o sangue e lançava sobre alguns utensílios. Só isso, irmãos. Jesus ainda foi além. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Só que era interessante, irmãos, que no Velho Testamento, no tempo da lei, para cada pecado era um animal diferente. No tempo da lei, para cada posição que a pessoa ocupasse, era um animal diferente. O rico tinha mais, era um animal. O pobre tinha pouco, era outro animal. Os príncipes eram um cargo mais alto, era um animal. O sacerdote era outro animal. Para cada tipo de sacrifício, de pecado, de pessoa, havia um animal diferente. Mas Jesus, não, irmãos, ele se ofereceu por todos nós. Ele cumpriu toda a lei de forma cabal, irmãos. E segundo a lei, para que o sacrifício fosse validado, o animal tinha que ser perfeito. Deveria trazer um animal perfeito para que fosse oferecido pelos pecados daquele indivíduo. E segundo os 4 evangelhos, Jesus, o Cordeiro de Deus, é perfeito. Em nada se achou falha em Jesus. E ele cumpriu o seu ministério sacerdotal e mais, se ofereceu como sacrifício por nossa vida, irmãos. E é interessante que a única forma, irmãos, de nós recebermos era por morte. Jesus morreu, irmãos, mas somente morrer não bastava, porque morrendo Jesus, olha, o meu pecado foi apagado, acabou-se o pecado. Mas se não houvesse ressurreição, seria algo comum. Se não houvesse a ressurreição, seria um que morreu pelos pecados, era puro, mas morreu. Mas segundo a Bíblia, ao 3º dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe para quê, irmãos? Para que a nossa fé estivesse firmada sobre ele. E segundo a Bíblia, haverá um dia, irmãos, se nós não formos arrebatados nos dias presentes, irmãos, segundo a Bíblia, nós que estivermos mortos, nós seremos despertados. Jesus foi a primícia da ressurreição, mas segundo a Bíblia, nós também haveremos de ressuscitar e estar com Jesus na glória. Jesus enfrentou tudo aquilo, irmãos, para cumprir a lei, para que nós pudéssemos estar na glória com Ele. Evangelho segundo João, capítulo 3, o verso 16, é um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a grande esperança da igreja, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou, irmãos, e nos deu condição de termos a vida eterna. Vamos morrer aqui, irmãos, mas há um lugar melhor para nós. Esta é a nossa esperança. Se somente como cordeiro ele morresse, se ali permanecesse morto, irmãos, somente o meu pecado seria coberto, mas eu ficaria ao léu. Eu ficaria só. Foi só mais um que veio e morreu. Morreu. Não. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o 3º ofício, ele foi rei. Nós conhecemos a história que era da linhagem de Davi, e por isso ele foi rei. E é interessante, irmão, se eu estudava outro dia, e um dos termos que nós não usamos é Jesus, rei da igreja. Não, ele não é o rei da igreja, ele é o noivo da igreja, é o noivo.
A Bíblia fala de um reino, irmãos, um reino eterno. Mas nós não usamos a expressão, ele é o rei da igreja, não, ele é o noivo da igreja. Mas segundo a Bíblia, nós uniremos a Israel e Jesus reinará sobre todos, irmãos. Aí ele será, não somente agora noivo, mas será rei sobre todos. Jesus exerceu com perfeição também o seu ofício de rei. Jesus é o assunto principal dos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos relata o seu nascimento, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus é a figura principal dos 4 evangelhos. É fato que há pessoas, João Batista, tem Pedro, tem Tiago, tem João, mas Jesus é a figura principal dos evangelhos. E é bem provável, irmãos, que talvez muitos de nós hoje viemos confundir, como naqueles dias confundiram a vinda de Cristo. Porque o que se esperava naqueles dias era um rei, um governo com um braço de ferro que viesse derrotar os inimigos, que viesse dissipar os romanos, que viesse dissipar a Babilônia, Egito ou qualquer outra nação que se levantasse. O que se esperava naqueles dias era isso, irmãos. Era um imperador. Mas imperadores vêm e vão. Imperadores vinham e iam, irmãos. E acabamos o seu império. E quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, se perguntaram: e Herodes, você é rei? Ele disse: o meu reino não é neste mundo. Enquanto o mundo esperava talvez uma glória, riqueza, um imperador, não, o meu reino não é neste mundo. Não. Tem muitas pessoas frustradas no evangelho, irmãos. E com as mídias sociais, aí você vê cada dia um postando um negócio: olha, eu estou decepcionado com isso. Eu fiquei triste por aquilo outro. É porque talvez a nossa esperança, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Deus se limita somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Tem muita gente se frustrando porque a grande esperança em Deus é esta: é que Deus venha aqui, desça na terra, ou que Ele possa suprir tudo que eu não posso suprir. Infelizmente, a grande esperança de muitos é que Ele venha e possa interferir na minha relação com o inimigo. É que Ele venha e interfira em tudo, que Ele muda o quadro, que Ele transporte montes. Mas se a minha esperança em Deus é só essa, eu sou infeliz, eu sou miserável, irmãos. A maior manifestação que se pode, é o que aconteceu em toda a Bíblia, irmãos. Não foi andarmos sobre as águas, não foi o mar se abrir, não foi a montanha, o Monte Horebe estar fumegando, não foi, irmão, não. Foi sublime. Houve fatos na Bíblia em que anjos desciam e combatiam por Israel. O anjo desceu também e libertou Pedro da prisão. Mas, irmãos, a maior manifestação dentro da Bíblia não é isso, irmãos. A maior manifestação dentro da Bíblia é a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estiveram no deserto passaram pelo mar, irmão. Passou, acabou. Aqueles que obtiveram vitória por meio ao anjo, ou que andaram por sobre as águas, ali acabou. Mas as manifestações do Espírito Santo, elas permanecem hoje e vão permanecer até a volta de Cristo. E lá no céu também o Espírito Santo vai estar presente. Enquanto a nossa esperança for somente nesta vida, irmãos, poderemos ser frustrados. Pode até ser que Deus envie anjos aqui para nos ajudar. Pode até ser que Ele mude o quadro no seu serviço, na sua escola, na sua rua, na sua casa. Pode até ser, mas é momentâneo, é passageiro. Agora o Espírito Santo não.
Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, o Espírito Santo não é passageiro, não. Ele está comigo ao deitar, Ele está comigo ao levantar, Ele está ao meio-dia, Ele está no jantar, e Ele está aqui nesta noite, irmãos, manifestando o seu poder sobre toda a igreja, irmãos. E somente aqueles que puderam obter o poder do Espírito Santo, irmãos, é que vão chegar lá. É interessante, irmãos, que nas internets da vida, outro dia eu vi alguém comentando assim, alguém falando, criticando os pentecostais. Que sei lá o que mais do pentecostal. Não, o que é isso? Aí começaram a nos comparar. Que é isso? Deus falava com Moisés lá. É com fulano que ele falava. Ele começava a comparar nós com o passado. Moisés foi um grande homem, foi um grande líder espiritual, um grande profeta, um mediador super interessante, poderoso, irmãos. Poderoso. Mas Moisés não pôde, irmãos, entrar na terra. A grande promessa ele não pôde entrar, não pôde. Ele era uma bênção, irmãos. Deus se manifestava sobre Moisés, foi uma bênção, foi, irmão. Mas a comparação não tem que ser entre nós e Moisés, não, irmão, não. O Deus de Moisés é o Deus de hoje, irmãos. É o mesmo Deus, irmãos. Não importa se era Moisés, se era Elias, se era Enoque, se era Matusalém, se era Noé, se era Pedro, Tiago, João. Não, irmão, não, irmãos. Quando se vai comparar, não é o homem, não. É Deus, é Ele. Ele dá a quem Ele quer, Ele dá quando Ele quer, como Ele quer, Ele faz da forma que Ele quiser, irmãos. Se nós entrarmos em comparação pelos méritos de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó, irmãos, é bem provável, irmãos, que se nós comparássemos obras e atos com a lei, irmãos, certamente, irmãos, nós perderíamos. Porque a lei, eles tinham que fazer, tinham que buscar, senão não acontecia. Na lei, se pecasse, sacrifício. Na lei, irmãos, o Espírito de Deus era dado sob medida, irmãos. Hoje não. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Como eu posso comparar? É claro, se for pôr na balança, talvez, é fato que aqueles que estiveram no passado, talvez, seus grandes feitos são grandes, mas ficaram na história, irmãos. E por mais abençoado que fossem, irmãos, estão também aguardando aquele dia, irmãos, como nós aguardamos. É bem provável que ao chegarmos lá, quando encontrarmos no céu, nós reconheceremos Moisés, veremos Abraão, veremos Jacó, veremos Elias e muitos profetas. Veremos, irmãos. Veremos todos eles. Mas o grande emblema, a grande marca da igreja não é Moisés. Eu já torno a falar isso, não é Moisés, não é Zaqueu, não é Elias, não é. Não. Moisés foi muito bom, mas morreu. E não pôde salvar-se a si mesmo. Elias, da mesma forma, morreu, irmãos. Por mais poderoso que fosse em milagres, não pôde salvar a sua vida, irmãos. Eu não me comparo com esse, nem devo me comparar com esse, não, irmão, não. Porque Deus não me mede com eles, não. Segundo o que nós lemos aqui, irmãos, João capítulo 1, que ele não veio simplesmente para salvar aquele que fez muito, aquele que fez pouco. Segundo a Bíblia, ele veio para salvar o perdido, irmãos. Ele veio para encontrar aquele que não tinha obra nenhuma, não tinha nada, irmão. Aquele que era desprezado, largado na estrada, aquele que não tinha nada, irmãos. Ele veio para isso. Então, começar a comparar A, B, C, não, irmão, não. Não vai levar a nada, irmãos. Não vai levar a nada. Se o pecado de A, B é maior ou menor, se o meu é maior ou menor, irmão, não vai
levar nada, irmão, não vai levar nada. O que vai contar no final é que Cristo morreu por mim, irmãos, e por você. E se Moisés estivesse aqui hoje, irmão, com toda a sua obra, ele, como eu faço, como nós fazemos hoje, para ele ser salvo, seria o mesmo processo, irmãos. Porque a salvação não é pelas obras, não é pelo que eu fiz, ou que eu vou fazer, não. Tudo que eu faço aqui é importante, as minhas obras são importantes, irmãos, são importantes. Mas elas de nada servem, irmão, nada serve, nada. Jesus morreu para que mesmo eu, irmão, mesmo eu, com todas as minhas falhas e defeitos que eu tenho, que você tem, irmãos, para que nós pudéssemos chegar no céu, para que nós pudéssemos chegar lá. Talvez incapazes de chegar, de fazer alguma coisa, jogados pelo caminho, irmãos, impotentes sem saber o que fazer, irmãos. Jesus fez tudo aquilo por nós. E talvez nós podemos pensar, nós não merecíamos, e realmente nós não merecíamos. Mas ele não olhou se eu merecia ou não, irmãos. A avaliação dele não era se eu mereço ou se eu desmereço, não. Não era se eu era honrado ou se eu era desonrado, não, irmãos. É porque eu era necessitado. Jesus morreu por mim porque eu necessitava que alguém fizesse por mim. Quando ninguém pôde fazer nada por mim, Jesus apareceu e fez por mim. Os 4 evangelhos apresentam a história deste ser, irmãos. E quando eu paro para pensar, eu começo a pensar, mas por que um Deus, por que alguém tão grande submeteu-se a coisa tão insignificante, morrer por mim? Eu até falei aqui outro dia, numa pregação, que alguns estudiosos, eles não aceitam que Jesus se fez maldito porque ele era Deus. Não, foi só um título. Não, irmão, não. Jesus se fez maldito por nós, irmãos, morrendo na cruz por nós. Porque se fosse uma mera encenação, irmãos, o sacrifício não seria completo nem perfeito, irmão. Não. Ele não estava preocupado de ganhar título de maldito, não. O que menos importava na cruz era o título que ele ia ser chamado de maldito, de ladrão, não. Ele morreu por um algo maior, irmãos. Ele entregou-se na cruz por um algo maior. Os 4 evangelhos falam disso. Que ele não veio para ser igual aos demais. É bem provável que se fosse no passado, alguns olham, não faz isso não, que você vai ser maldito, não faz isso não pode, a lei fala assim, não. Jesus não veio simplesmente para agradar a lei, ele veio para cumprir a lei, não para agradar a lei, irmão, para cumprir a lei. Por isso ele morreu, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que nós pudéssemos ter esperança de dias melhores, irmãos. Não somente aqui nesta vida, mas também no porvir. Quero que você fique de pé nesta noite. Fique de pé, irmão. Fique sobre os seus pés. As horas estão passando, estão avançando. É fato que os dias são maus, são complicados. As irmãs cantou aqui, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É interessante, irmãos, que a raiz, para suportar, elas precisam estar fundamentadas em alguém. E se a raiz estiver sobre a areia, se não estiver profundo, irmãos, não adianta. E as irmãs cantou que aqui tem raiz profunda, amém, nesta noite. E a nossa raiz, irmãos, ela está ligada em Cristo. E nada poderá nos abalar nesta noite. É tempo de celebrarmos, irmãos, celebrarmos. Há aqueles que dizem que a pandemia veio para ficar. Que fique, irmão, que fique. Porque antes dela apareceu o nosso Rei, o nosso Senhor. É bem provável que a pandemia é valente, mas a
Bíblia nos apresenta o mais valente, aquele que está acima do valente, e esta pessoa é Jesus. É fato que tudo veio para ficar, irmão, veio para ficar. Mas antes dela apareceu-se aquele que pode todas as coisas em todos. Eu quero orar por você nesta noite, para que as manifestações de Deus, elas permaneçam em nossa vida, irmãos. Porque o grande milagre, o maior milagre foi a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Feche teus olhos agora a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero apresentar a Ti, meu Pai, este homem, esta mulher que esteve aqui presente nesta noite, louvando e exaltando o Teu santo nome. Oh Pai, quem sabe tem aqui nesta noite pessoas de cabeça baixa, pessoas que vieram aqui nesta noite, meu Pai, já fracassados, derrotados, meu Pai. Vieram aqui nesta noite por mera formalidade, meu Deus, porque se acostumaram ao culto, meu Pai, e vieram aqui nesta noite. Mas Deus, nesta noite, manifesta o seu poder mais uma vez sobre nós. Manifesta o teu poder sobre a tua igreja, meu Pai, mais uma vez, para que nós continuemos exaltando o teu santo nome e proclamamos que o Senhor é Deus, que o Espírito Santo está presente aqui, ó Deus. Pai, nos abençoe nesta